Alô pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais e pasmem, senhoras e senhores, o programa desta noite leva um número espetacular de Show Mais 2823. Mais de 6.000 convidados e especialistas que aqui vieram para declinar sobre suas especialidades. De uma maneira simples, objetiva, para que todos nós possamos entender e a partir de amanhã termos mais vocabulário, mais conteúdo para que a gente converse com o nosso vizinho, com os nossos amigos e possamos explicar o tema que foi absorvido durante o programa. Hoje nós vamos falar, nós ou o nosso convidado, né, sobre marketing digital. E já já eu falo para vocês quem é o nosso convidado. Eu gostaria de colocar à inteira disposição de vocês os nossos canais de comunicação, tipo facebook.com/TV Mais ABC, que vocês estão vendo aqui. Vem mais. Tem o www.tvmaisabc.com.br e só mais um, que é o contato@tvmaisabc.com.br. Vocês podem ligar para pedir tema, para pedir convidado, sugerir convidado. Olha, eu tive num médico psiquiatra muito bom, ele defende uma tese diferente, ele, sei lá, ele escreveu um livro, ele gostaria de trazer para mostrar para os nossos amigos de casa. Faça o que vocês quiserem. O interessante é essa interação, telespectador, produção, telespectador. Eu gostaria de receber com uma salva de palmas o nosso convidado desta noite, que é o mentor de negócios e marketing, Márcio Ogata. Obrigado, Márcio, pela presença. Prazer muito grande em recebê-lo. Igualmente. Prazer em conhecê-lo. Igualmente. Você, como eu falei, eu fui jornalista por muito tempo e acompanho a sua carreira. É uma honra estar aqui com você. Muitíssimo obrigado. Fico feliz em saber. Legal. Ô, Márcio, o que é ser mentor de negócios e marketing? Bom, Darcio, hoje muitas pessoas querem empreender, né? Elas estão insatisfeitas com os seus negócios, com o seu trabalho. Estão desempregadas ou muitas desempregadas vezes. E elas têm uma ideia. E aí é a hora que elas criam um negócio. A vantagem de você ter um mentor de negócios é você ter uma direção. Porque muitas vezes você cria um negócio sem ter a direção. E quando você não tem direção, você quebra. E por isso que, estatisticamente, muitos negócios quebram no primeiro ano, porque eles não aguentam sem uma direção, sem uma estratégia. O papel de um mentor de negócios é exatamente dar essa direção. É mostrar o caminho das pedras. Exatamente, com a experiência, com dados, com estudo. Então, esse hoje é o meu papel como mentor de negócios. O que você fazia antes, Márcio? Bom, a minha carreira começou no jornalismo. Fui jornalista por 18 anos e me encantei com o marketing. E a partir daí criei uma agência de comunicação e marketing e nisso fui entendendo a vida dura do empresário. Porque o empresário, principalmente aqui no país, a gente sabe, não é fácil. Muito imposto, é realmente um aperto no estômago do empresário. As leis trabalhistas são ferozes, né? Exatamente. Então, eu comecei a entender a necessidade de empresários e empreendedores como eu, que tinham boas ideias, tinham vontade, tinham recursos, mas eles não tinham uma direção. E a partir daí eu descobri um nicho exatamente para trabalhar e tentar ajudá-los com o meu conhecimento. Agora, o mundo está mudando de uma velocidade assim, fora do comum, parece Fórmula 1. Exato. Né? O que é hoje não é mais amanhã, depois de amanhã então, nem se fala, é imprevisível. Como isso afeta o marketing digital? O tempo todo, Darcy, o tempo todo. Porque se você não está atualizado com essas mudanças e principalmente você se adapta rápido à velocidade, você fica para trás. A gente tem exemplos clássicos, né, da indústria. A indústria nos anos 80 era uma e grandes empresas ali nos anos 80 e 90 quebraram exatamente porque elas não conseguiram acompanhar as mudanças, a evolução. A comunicação é um exemplo disso, né? A gente tem casos de grandes empresas jornalísticas, por exemplo, que estão quebrando e eram grandes corporações anos atrás. Então, essa falta de entendimento e da velocidade faz com que, por exemplo, no marketing, se você não está atualizado, você pode perder cliente, você pode perder negócios, isso é muito perigoso. Muitas revistas fecharam ao longo deste mês, inclusive. A Editora Abril, né, é um caso que ela fechou, né,
Porque elas estão também riquíssima. com aspecto digital. Pois é, mas a Editora Abril, por exemplo, eu trabalhei lá por um tempo e a Editora Abril, ela demorou, como a maioria dos meios de comunicação, a entender o que era a internet. Essa é a evolução, né? Exatamente. E aí, quando ela se deu conta, já não tinha mais direção. E aí ela acabou indo, infelizmente, fechando as portas. Existe um abismo muito grande entre o marketing convencional e o marketing digital. Exato. Eu acredito muito que exista, na verdade, um marketing só, né? A gente fala em digital para um entendimento São mais as fácil ferramentas, do né? público. Mas existe, na verdade, o offline, né? O meio online e o meio offline. A internet, ela serve hoje o quê? Para você influenciar e escalar um negócio. Mas o mundo ainda é offline, quer dizer, você faz as transações, o dinheiro está no mundo offline, numa loja física. Então, a internet, você usar as ferramentas do marketing digital, é exatamente para você influenciar e escalar o seu negócio. O mundo digital ainda carece de muita credibilidade, porque vez por outra, não é, aparecem casos fortuitos, não é, Sim. desagradáveis sobre a internet, sobre esse meio fantástico de comunicação. Aproximou muito as pessoas, aproximou a sua empresa do seu cliente, por exemplo, mas tem exatamente as pessoas que usam a internet para coisas escusas. Isso, claro, denigre a imagem e faz com que a gente demore muito tempo, às vezes, explicando os benefícios da internet. Agora, para você agir no marketing digital, você tem que ter um marketing não pessoal, não o personal marketing, mas da tua empresa, né? Qual é o marketing que você usa na tua própria empresa para conseguir captar clientes no mundo digital? Eu sempre digo, Darcio, que o que conecta um negócio, o seu serviço, o seu negócio ao seu público são histórias, ou seja, conteúdo. Você precisa gerar conteúdo o mais relevante possível para ajudar o seu consumidor muitas vezes a entender o que ele precisa e o que ele quer. Então, o conteúdo é a maneira mais fácil de você conectar e criar, por exemplo, a sua autoridade no meio digital. Porque criando a sua autoridade no meio digital, você pode, aí sim, vender muito mais fácil. Mas como é que você divulga isso? Digitalmente falando também? Um site, uma página de vendas, como nós chamamos, uma página de vendas onde tem uma oferta, onde mostra exatamente o que o seu serviço faz, o valor dele, o que ele pode ajudar no que você está precisando. Então, as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, são ferramentas onde o empresário precisa usar hoje para se Então divulgar. vocês têm que invadir essas redes sociais, invadir no bom sentido, para captar Exato. cliente. É chamar a atenção, né? Porque o Facebook hoje é uma maneira de você chamar a atenção das pessoas para o que você está falando, para o que você está divulgando. Isso é importante, você ter um bom posicionamento nessas redes sociais. Como que o cliente, em chegando até vocês, demonstra o que ele quer para que vocês possam amoldar no mundo digital? O importante é você se antecipar. Quer dizer, você tem que estar preparado quando o cliente chega para você já entregar o que ele quer. Porque as pessoas têm pouco tempo hoje. Se o cliente chegar por exemplo, na sua página e tiver ainda que decidir alguma coisa, ele tem que entender o que você faz, você perdeu esse cliente. Então, você tem que deixar o caminho o mais fácil possível para ele. Isso através de trocas de mensagens, de reuniões digitais também? Também. O meio digital facilita essa comunicação. Hoje, por exemplo, o melhor meio para você fazer uma venda, principalmente o pequeno empresário, é o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta hoje, quem não vende no WhatsApp está perdendo dinheiro, porque é uma ferramenta que todo mundo tem no seu celular. Bom, primeiro todo mundo tem celular e todo mundo tem a ferramenta, o WhatsApp no seu celular. Ou seja, é uma ferramenta que as pessoas estão usando o tempo todo. E o fato de enviar fotos, imagem, no geral, não é? Facilita mais ainda, né? Sim, porque é o visual, né? Por exemplo, imagine uma empreendedora que tem bolos, ela vende bolos. Ela consegue, de uma maneira prática e rápida, mostrar o que ela fez, as receitas dela da tarde, ela consegue mostrar isso de uma maneira clara e que
desperta o desejo no O consumidor. Márcio, não demora muito, ela vai poder mandar pedaço de bolo, viu? Seria bom, né? Ah, É um mano, bom horário. olha, com esse caminhar tão rápido, quais seriam as grandes novidades que nós estaremos enfrentando, né, no bom sentido, nos próximos anos, hein? Eu acho que é o excesso de informações. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque a internet é um campo livre. As redes sociais, idem. A filtragem dessas informações, o que é relevante para O você. que é o fake e o que é Também é nessa. o verdadeiro. Exatamente, mas o que é relevante para você, principalmente para quem vai vender. Então você tem que se tornar relevante dentro da internet para que as pessoas enxerguem autoridade no seu negócio. Porque de repente tem uma grande indústria que fabrica um elemento químico X ou Y ou beta ou alfa, fala, olha, vamos pôr um bolo aí que com 2 pitadas desse produto ele cresce mais, sei lá. Sim. Inventa qualquer tipo de marketing subversivo, vamos dizer assim, para poder tapear para a pessoa. Imagina milhões de pessoas experimentando esse produto. Sim, o marketing pode ser traiçoeiro, né? Ele Muito. pode ser, então, é uma ferramenta perigosa. por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na filtragem das informações e do que está sendo veiculado, por exemplo, nas redes sociais em termos comerciais. Porque a roupagem pode ser bonita, mas o produto nem sempre é. Por isso a importância de prova social. Quando você tem o seu negócio, é importante que você tenha pessoas falando bem do seu negócio, falando da experiência com o seu negócio. O Google já responde, já conversa com a gente. Sim. Não é? De repente ele vai ter a capacidade de conteúdo, não é? Que foi previamente depositado, porque a máquina não faz nada sozinha, e tem a capacidade de responder se sim ou se não. Sim, exatamente. Cada vez mais a automação de todos os processos vai tornando a vida do consumidor mais fácil, porém também muito complicada, porque o consumidor acaba tendo muitas informações. E aí, para ele decidir, fica um pouco mais complicado. Porém, por um outro lado, hoje ele consegue acertar com mais certeza mesmo. Ele tem a certeza de comprar o melhor produto e errar menos. E hoje em dia o problema, por exemplo, para pessoas que não têm a capacidade de fazer, capacidade que eu digo é de horário, é de tempo, é de idade, é de paciência, um curso de digitação ou coisa parecida, qualquer um gato pisando em cima do keyboard já deságua tudo lá. Sim, E saber voltar e consertar. Pois é, a internet ela tem um poder assim de alcance muito grande. É como um tiro de canhão mesmo, né? Então, por isso o seu posicionamento como empresa ou como pessoa física é muito importante para que você não cometa deslizes e isso se espalhe, viralize, como a gente fala, né? Se isso viraliza de uma maneira que afeta a sua imagem, às vezes um negócio, uma ideia morre totalmente. Morre, mas não resta a menor dúvida. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Gente, esse assunto é muito mais importante do que a gente possa imaginar. Porque, de repente, você pode pesquisar por coisas erradas, obter informações erradas, passar a praticar coisas erradas sem saber. Exato. Né? Porque a gente vai colocando credibilidade na máquina. Ou mesmo aquilo que eu disse, um gato pisando no teclado, numa tecla lá, que desande o computador, você vai ter que chamar uma pessoa. Exato. Vai ter que chamar um especialista que vem lá, ele vai olhar e vai falar, putz, pronto, consertei. Exatamente. Não é verdade? Esse cuidado ele é fundamental, porque a internet hoje ela tem um poder de alcance inimaginável anos atrás. É infinito. Nós vamos para o rápido intervalo, já voltamos. Olha, nós vamos sair para o intervalo, eu vou apertar essa tecla aqui e vai entrar o intervalo. Quer ver? Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o Show Mais número 2823, tema Marketing Digital e recebendo com muito prazer o mentor de negócios e marketing, o Márcio Ogata. Ô Márcio, aí o cliente chega e pede um marketing, vamos supor que uma boleira mesmo, que nem você falou. Sim. Uma boleira. Tem vários tipos de marketing, logicamente. Você pode fazer um marketing, já falando do bolo dela, você pode bolar um programa de televisão de 10 ou 5 minutos
e oferecer para ela várias opções de preço, inclusive, não é? Sim. O marketing digital, ele ensina, e acho que é a grande lição, principalmente para quem quer vender. Normalmente as pessoas, todas as pessoas, nós dois, enfim, qualquer pessoa, nosso telespectador, ele sempre está atrás, fugindo de uma dor em direção a um prazer. Então, quando você, no caso da boleira, como nós falamos aqui, ao invés de falar preço, enfim, ela contar a sensação daquele bolo, o que aquele bolo pode trazer de prazer, talvez o bolo para reunir a família numa tarde, enfim. E o lado emocional, porque toda venda ela é emocional. Quando você consegue mostrar isso para o seu consumidor, a venda fica muito mais fácil do que simplesmente você, como eu chamo de panfletar. Falar simplesmente preço, o meu bolo é mais barato do que o da esquina, é uma tática que é antiga e ela não converte mais. Ela não converte mais. Você hoje precisa convencer o seu consumidor principalmente pelo emocional. É aí que aí que a venda acontece. A gente ainda vê, né? Principalmente aqui em Santo André, que eu posso falar, panfletagem, bastante panfletagem, carros de som, Sim. o famoso morango de Atibaia. Isso funciona, eu não estou dizendo que não funciona. Porém, quando a gente fala em marketing, hoje, um marketing efetivo, todo consumidor tem uma jornada, tem um tempo de compra. Então, o marketing, você precisa tocar a pessoa pelo emocional. Porque toda compra ela é emocional, ela não é racional. Então, a panfletagem, ela ajuda, sim, claro, um carro de som para determinado produto. Acho que tudo funciona. Sim, exato. O que você tem que sempre analisar, o que eu digo é o contexto. Qual é o contexto do seu produto? Qual é o contexto do seu consumidor? Você precisa conhecer o seu consumidor. Se você não conhece o seu consumidor, você está vendendo errado. E a chance de você quebrar é muito grande a partir daí. Aqui em Santo André, eu acho que abre uma pizzaria por semana, nos últimos 10 anos. É verdade, é verdade. Então fica aquela lá, o preço uns R$5 mais barato, ou então leva um refrigerante família, de terça a quinta é um preço, sexta é outro, e meia pizza disso, meia pizza daquilo. Se bem que não pode mais cobrar a maior, né? A pizza meia mussarela e meia lite, você tem que cobrar o preço das 2,5, porque antigamente eles iam no Sim. preço da lite para pegar as duas. Enfim, é uma competitividade impressionante, não é? E até na panfletagem deve-se usar o marketing digital. Sem dúvida. Nesse exemplo Entendeu que você a figura? deu, sim, nesse exemplo que você deu, esse é um ponto que normalmente as empresas começam a quebrar. Por quê? Ela compete por preço. E aí, quem adora, claro, é o consumidor. O consumidor acaba, eu vou nesse preço, que esse é mais barato e por aí vai. Só que a empresa, por exemplo, a pizzaria, a lucratividade dela diminui. Diminui. E aí, esse é o risco de uma empresa quebrar. Porque ela, ao invés dela pensar em valorizar o produto dela, mostrar, por exemplo, quais os ingredientes, sei lá, um tomate Que diferente. custa R$5 mais cara, mas é a melhor que tem no mercado. Exato, e isso tem a ver com posicionamento. Como essa empresa se posiciona perante ao público. E aí o marketing, ele é efetivo. Ele é importante exatamente por isso, porque o posicionamento do produto, o posicionamento da marca, isso é fundamental para que atraia as pessoas certas. Agora, como mentor de negócios e também de marketing, as pessoas que chegam até você, principalmente na tua empresa, têm que dominar a digitação de uma maneira fantástica, né? Não necessariamente, não necessariamente. Elas normalmente têm a ideia muito boa, mas não têm a estratégia. E nem a técnica, E talvez. nem a técnica. Normalmente a técnica praticamente zero. O que eu, no meu trabalho, eu faço é exatamente montar a estratégia, é mostrar para ela como mentor, e eu sempre comparo, imagine, Darcy, você numa floresta cheia de árvores e você não encontra a saída. O empreendedor, o empresário, normalmente ele está no meio dessa floresta, a floresta do negócio dela, e ela não consegue enxergar a saída. O papel do mentor é exatamente olhar de cima e falar, vai para cá, vai para lá, dando a direção. Então, o papel do mentor, muitas vezes, é simplesmente dar o caminho. E, claro, aí as ferramentas, como usar e como utilizar. Muitos negócios quebram
por falta de direção. A direção, eles vão para sem direção, eles vão para qualquer lugar. Eu acho que um percentual bem grande de clientes que chega para vocês chega de uma maneira diferente do que a primeira consulta que faz pelo marketing regular, pelo marketing convencional. Mas ele chega desiludido, né? Muitas vezes, porque ele já está frustrado. Ele já está vendo que o negócio não está performando do jeito que ele queria. Ele viu que ele se tornou escravo do seu negócio, porque ele trabalha de domingo a domingo. Ele não consegue curtir a vida, ele não consegue ver os filhos crescer. E isso começa a machucar. Então, quando ele chega, por exemplo, numa mentoria de negócios como a minha, ele entende que ele precisa da estratégia. E só a estratégia que vai tirar ele dessa situação. Já existe um programa de televisão de um empreendedor que compra negócios e entra de sócio. Não sei se você já viu. Então, ele chega numa pizzaria, de novo o exemplo, e conversa com um, conversa com o outro, conversa com o pizzaiolo, quer saber que tipo de farinha eles usam, e como é que é feito o marketing, como é que são feitas as vendas, as entregas. Aí ele deteta, como se fosse um mentor, ele deteta Sim. o erro, o furo, e oferece sociedade. Ele vai aplicar um capital, mas vai mudar absolutamente tudo, ou quase tudo. Ser mentor de negócios é mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, e eu digo mais, muitas vezes nós mudamos, fazemos com que o nosso mentorado, o nosso cliente, enxergue que ele está no negócio errado. Por quê? Porque eu acredito muito que... Nem se for para fechar. Exatamente, porque ele, muitas vezes, ele não tem conexão, os seus valores não estão conectados com o negócio. Então, ele está fazendo algo que ele acha que ele gosta. E quando não existe essa conexão, a chance de não dar certo é muito grande. Então, o papel do mentor, muitas vezes, é clarear as ideias de uma pessoa que está num negócio que não está rodando como ele queria, mas principalmente porque ele gostaria, na verdade, de estar fazendo outra coisa. Você falou uma coisa importante agora, entre tantas outras. Muitas pessoas compram determinados negócios por sonharem com aquilo. Ah, eu quero ter uma boutique, eu quero ter uma doceria, mas é por sonho, de repente não é por aí que a banda toca. Exatamente. Tem um livro, Darcio, chamado O Mito do Empreendedor. Ele é uma bíblia, eu sempre brinco com os meus mentorados. Leiam esse livro, O Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor. O autor chama-se Michael Gerber, é um americano que também é mentor de negócios. E ele mostra exatamente... Mas está traduzido o livro? Sim, está traduzido. Tá. Você encontra nas grandes livrarias. Como as pessoas acabam se enganando, né, porque elas acham que elas enxergam uma oportunidade. De repente gosta de pizza e não tem nada a ver com a pizzaria. Exato, não gosta de tomate, não gosta de... Ele acha que vai comer pizza o resto da vida e está no negócio certo e não está. Assim as mulheres, com roupas, com bijuterias, com institutos de beleza. Exato. E aí erram, e aí elas começam a andar numa direção totalmente contrária à essência delas. E aí o negócio não vai para frente. Por isso que eu falo muito que a mentalidade, ela é muito importante. Na minha mentoria eu trabalho muito mentalidade. Quem é você? Realmente você está conectado com o seu trabalho, com o seu negócio? Ou há uma desconexão? Se existir essa desconexão, Darcio, o negócio fracassa fatalmente. Você pega uma empresa, você tira como se fosse uma tomografia, não é? E deteta logo de início que a conta não está fechando. Exato. Aí você vai atrás da onde está vazando isso. Exatamente. E eu tento direcionar o meu cliente a enxergar isso, porque o que eu sempre digo, quando no meio de um caos, o empreendedor ele está submerso ali. Ele não está enxergando o todo. A importância do mentor é essa, olhar por cima e falar... É tirar a venda. Tirar a venda, exatamente. É o exemplo que eu te dei da floresta. É abrir caminho para que ele vá na direção correta. Qual é o número percentual de pessoas que entendem essa tua linguagem, esse teu projeto, essa verdade que está se aplicando agora, e aqueles que não? No Brasil, isso vem crescendo. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso já é uma realidade. Existem grandes mentores de negócios. E é uma cultura, na cultura americana isso é muito forte, né, do empresariado americano. Esse programa que eu citei é norte-americano.
Então, isso está chegando agora no Brasil com bastante força. As pessoas estão entendendo a importância de ter um mentor. Eu mesmo tenho o meu mentor, e não tenho apenas um mentor, eu tenho vários mentores em algumas áreas que me ajudam, porque nem todo mundo, ninguém, na verdade ninguém, sabe de tudo. Agora tem que confessar para o mentor todos os Sim. problemas que possivelmente não, que a pessoa está enfrentando, né? Existe sempre a conversa e o pós-conversa. O pós-conversa é a verdade, é a hora que você tira a cortina, que eu sempre falo, às vezes as pessoas, a maioria das pessoas, elas mostram o palco, mas elas não mostram o bastidor. Tá. Por exemplo, o Facebook é muito isso, né? A gente olha o palco, mas a gente não sabe o bastidor daquela pessoa. E por que fazem isso? Para tirar proveito próprio, por vergonha de confessar Vergonha, um erro? Exato, acho que é muito isso. Eu sempre digo para os meus mentorados que eles precisam honrar e se orgulhar das suas histórias, mesmo com os fracassos. Porque são os fracassos e as derrotas que trazem as pessoas até onde elas estão. Qual seria o perfil do teu cliente? Normalmente é empresário, empreendedor na faixa dos 30 aos 45 anos, que já está desiludido com o emprego, por exemplo, CLT, ou está desempregado, como você falou, ou já tem um negócio e esse negócio não está indo, não está conseguindo performar bem. E o dinheiro está acabando e ele aplicou... Exato, ele já está em dívidas todo o com o capital que tinha. banco, ele já está num processo, inclusive até depressivo emocionalmente. Márcio Ogata, obrigado pela sua presença, um forte abraço, boa sorte. Obrigado, Darcy. Mentor de negócios e marketing visitando o nosso Show Mais. Hoje, em homenagem ao Gilbert, que esteve por aqui, pour aujourd'hui, c'est tout merci de rester avec moi. Nous reviendrons demain, si Dieu le veut. Bonne nuit et on se voit. Ciao, Bella.